Boa noite, meus amigos da Associação Espírita Paz e Luz. Nós agradecemos o convite de estarmos aqui nesse momento em que vamos refletir sobre o despertar da consciência. E nós pensamos em iniciar com a nossa história, já que todos nós passamos por um despertar de consciência. Então, vamos pensar que há muito tempo atrás, vamos dizer 4 a 5 bilhões de anos atrás, Deus, na sua sabedoria infinita da sua criação, lá nos primórdios da vida da Terra, momento em que mal cessavam as convulsões, o nosso planeta, nosso berço, passou por diferentes características de consistência e principalmente de temperatura. Houve períodos com as temperaturas extremamente elevadas e outras extremamente frias de glaciação. Na pergunta 43 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos espíritos: quando começou a Terra a ser povoada? A resposta diz-nos: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão, mas pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os primeiros seres apropriados ao estado do globo. Então, quando a Terra entrou naquele processo de resfriamento gradativo, dessa alteração surgiu então uma camada de rocha em toda a camada da Terra. E com essas mudanças na temperatura do planeta, onde primeiro do resfriamento foi expelindo lá do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor d'água. E esse processo fez com que os gases formassem uma atmosfera de vapor que favoreceu as primeiras precipitações de chuva, que ocasionou os oceanos primitivos. Então agora a Terra estava habilitada a receber as sementes da vida. A crosta estava recoberta pelos mares mornos, invadida por uma gigantesca massa viscosa, dando uma paisagem primitiva, onde apareceram os primeiros micro-organismos, minerais, as primeiras células. Surgiram então as vidas oriundas dos mares, os caracóis, as medusas, as estrelas do mar, aqueles animais do ambiente marinho. Então, milhões de anos chegam e passam, o tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade. Na pergunta 47 do Livro dos Espíritos, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no planeta terrestre? Essa é uma pergunta que os espíritos responderam sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, o Homo erectus, como nós conhecemos, foi a primeira espécie humana a caminhar erguida sobre os 2 pés há cerca de 2 milhões de anos. Então, ali o princípio espiritual avançando já no processo evolutivo. Na questão 776 do Livro dos Espíritos, tem a resposta dizendo-nos que o estado de natureza é a infância da humanidade. Então, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, diante desse estado da infância, onde todos nós despertamos a nossa consciência, viemos viajando sempre, adquirindo as reações psicológicas superiores, incorporando ao instinto, incorporando a nossa racionalidade. Então, esses milhões de anos vão e passam naquele demorado curso, onde o despertar da consciência se iniciou lá na atração do mineral, na sensação do vegetal, no instinto já no animal,
Então, nós vemos assim que o ensaio da consciência vem se constituindo, se construindo destas faculdades de organização e de sensibilidade. E a inteligência vem se transformando gradativamente essa nossa atividade nervosa em uma vida psíquica. Então, através dos nascimentos, das experiências, da morte biológica, dos renascimentos, idas e vindas, nos planos físico e extrafísico, a consciência foi repetindo experiências e o espírito racional desperta, ora no homem, ora no corpo de mulher, com os elementos característicos da nossa reprodução. Então, nós começamos a fixar o pensamento em nós mesmos, colocando-nos, né, já no esforço de exprimir aquilo que pensávamos, começamos a meditar e a ter as próprias ideias. Nós estamos falando sobre o nosso despertar da consciência. Então, lá atrás, quando nós éramos homens das cavernas, né, que nos abrigávamos, ainda escravizando os elementos, com a violência da fera, e matávamos indiscriminadamente para viver, nós começamos a pensar, a raciocinar o porquê e a causa de tudo. Então, ali os princípios da renovação e do progresso começaram a surgir. Também o amor ali começou a despertar. Primeiro o amor egoísmo, lá na intimidade da prole, nós começamos a pensar que e a sentir uma mudança na nossa forma de ver como a nossa força podia ferir os nossos entes queridos e que a força que empregávamos para dominar a fera não deveria ser a mesma força empregada para abraçar os nossos rebentos. Podemos pensar que a história também nos conta que aquele homem lá das cavernas, ele começou a pensar que aquele raio que vinha nas tempestades, aquele raio que cortou o céu, fez com que incendiasse o arbusto. Quando ele foi ver o que era aquele fogo, aquele clarão, ele sentiu um bem-estar, porque aquele fogo lhe dava uma sensação boa, mas quando ele tocava, aquele calor lhe queimava. Então ele começou a observar e a ter na consciência que alguém que mandou aquele raio, aquele trovão e aquele fogo, não era ele, porque foi uma força superior. Ele começou a entender que tinha coisas que provinham de um ser superior. Começou ali, então, o processo do entendimento de um Deus, né? Alguém superior a ele, entendendo que um Deus superior que também fazia com que os seus entes queridos era capaz de fazer com que eles morressem, porque ele alimentava os filhos, a mulher, através da caça e daquilo que ele colhia. Eles comiam, eles eram alimentados e eles eram abrigados. E mesmo assim, alguns morriam. Então ele começou a dizer, mas eu não sou aquele que dá vida, existe alguém que dá vida. Esse alguém, então, é Deus. E ele começou a padecer na defesa do lar. E aqueles porquês começaram a dar-lhe aflição, temor, porque ele começou, por mais que ele fizesse esforços, ele não podia dominar, né, tudo aquilo que ele queria na sua vida na caverna com seus entes queridos. Então ele percebeu que nessa ideia superior de Deus estava ali um novo entendimento, um novo momento. E nós hoje podemos dizer que iniciou ali, através da fragmentação do pensamento, do entendimento que ele tinha nas perguntas e autoperguntas que ele se fazia. Iniciou ali
a filosofia. A experimentação, a ciência, quando ele tocou, sentiu um calor, mas também tocou e queimou, anunciando ali que através das experiências rudes ele também era amado, mas também pensou: Deus é bom, me dá calor, Deus é mau, queima. Então o poder ele começou a dar a Deus e começou a temer aquele ser superior que ele ainda não entendia. Ele também instituiu a propriedade na caverna, né, e na sua faixa de solo. Também ele amava a caverna da mesma forma que ele amava os seus filhos, a sua mulher, naquele egoísmo, naquela posse. Aos poucos, a sua consciência foi despertando para nova forma de amar nestas idas e vindas que a oportunidade da criação de Deus, na sua infinita misericórdia, oportuniza a todos nós. Quando o homem das cavernas, quando nós, enquanto homem das cavernas, instituíamos como propriedade a faixa de solo, e ele começou a observar que o seu vizinho também tinha aquela faixa de solo e a sua caverna. E ele não queria que o vizinho tomasse conta ou viesse se apropriar daquilo que era seu. Iniciou ali a noção do direito. E assim o homem foi despertando, nós fomos despertando para a consciência desse efeito natural do processo evolutivo, que esta conquista de poder avaliar aqueles fatores que nos trazem o bem e o mal, o certo dos equívocos, o dever da irresponsabilidade. Então, quando nós nascemos simples e ignorantes, com as nossas potencialidades divinas e buscando certamente esse despertar para a consciência de nós mesmos, a consciência da importância do outro nas nossas vidas, hoje já com a consciência desperta, tendo o entendimento que Deus está nas nossas consciências, precisamos já com as nossas consciências voltadas para a espiritualidade, buscar um sentido para as nossas vidas, dando um sentido onde o nível fisiológico já não nos cabe mais como homem das cavernas, onde nós estávamos ligados simplesmente à fome, à sede, ao sono, à sobrevivência. Hoje já entendemos que precisamos uns dos outros na vida em sociedade e que precisamos dividir uns com os outros aquilo que temos, porque já desenvolvemos o nível psicossocial que precisamos do outro, assim como o outro precisa de nós. Já estamos com as nossas consciências despertas para o nível racional e espiritual, compreendendo que as necessidades de conhecer a verdade, de entender o porquê da nossa existência, de compreender a natureza das coisas, de abstrair os dados dos sentidos, porque somos homens espirituais, capazes de formular conceitos, de conhecer coisas abstratas, de julgar, de transcender, para construir valores espirituais imperecíveis. A compreensão, então, hoje, já com a consciência desperta, diante dessa caminhada que todos nós já percorremos enquanto homens primitivos até os dias de hoje, podemos dizer que hoje, nessa pequena história, podemos perguntar: e nós fomos felizes para sempre? Se nós pensarmos naquele homem das cavernas, né, até essa conquista do hoje, dessa evolução ímpar que conseguimos, neste esforço que fizemos, toda essa nossa caminhada que nos leva a esta compreensão que temos hoje da vida e da nossa realidade espiritual. Então, a compreensão hoje dos princípios do Espiritismo nos leva
inevitavelmente é uma mudança de postura diante da vida, pois nos dá certeza de que somos responsáveis pelos nossos destinos. E como tal, diante desse progresso que acompanha, nem sempre acompanha o progresso intelectual, como está na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, diz que decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. Nós vemos que estamos numa era tecnológica invejável, porque o mundo virtual tem ampliado e facilitado as nossas vidas em face desse rápido acesso à informação. Nós estamos na era da tecnologia, onde centenas de milhões de homens de computadores se ligam por interesses variados, muitos buscando as pesquisas, o progresso tecnológico no seu ambiente de trabalho, no lazer, outros buscando os negócios e interesses amplos que nos levam a sermos considerados homens da era virtual. Hoje nós estamos aqui nessa divulgação doutrinária, buscando uma reflexão sobre o despertar das nossas consciências, através dessa oportunidade que essa era está nos oportunizando. Mas o que nós, já com as nossas consciências despertas, já conseguimos na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral, diante dessa caminhada evolutiva, desse salto evolutivo que demos no nosso campo cognitivo? Então, Jesus fala-nos que aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. E que, quando a chuva caiu, os rios transbordaram, sopraram os ventos, e sobre a casa ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os ventos transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, e ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Certamente, diante da proposta de Jesus, diante de toda esta caminhada que nós já construímos, diante da proposta, modelo e guia da humanidade, que nos diz amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que possamos, então, edificar as nossas consciências, assim como a casa sobre a rocha. Que as nossas consciências despertas possam ter o entendimento do real valor que é amar ao próximo como a si mesmo. De entender a necessidade do outro, assim como nós queremos que os outros entendam as nossas necessidades. E que antes de julgar, de avaliar, de analisar, buscar compreender o que move as nossas ações e aquilo que moveu as ações do próximo. Porque muito já evoluímos na tecnologia, no conhecimento, muito já crescemos em consciência cognitiva, mas muito ainda precisamos desenvolver os nossos valores morais. Quando Jesus foi afrontado por aquela turba prestes a apedrejar a mulher adúltera, Jesus usou da compreensão, porque mostrando a todos que lá estavam e a todos nós que agora estamos refletindo sobre essa passagem, Jesus mostrou-nos que todos nós estamos sujeitos a erros. Então, se estamos sujeitos a erros, nós precisamos desenvolver o exercício da compreensão, não
o da conivência, mas da compreensão. Porque quando aqueles homens estavam lá para apedrejar aquela mulher, Jesus esteve visitando cada consciência e fez com que aqueles homens visitassem as suas consciências quando ele perguntou: atire a primeira pedra daquele que está sem pecado. Os homens já tinham condições com as suas consciências despertas para entender a pergunta de Jesus. E aqueles homens, então, fizeram uma autoanálise nas suas consciências e, sob o império da superioridade de Jesus, foram largando as suas pedras, porque todos eram passíveis de erros. Largaram as suas pedras. E quando Jesus, não mostrando-se conivente com o erro, mas compreensivo com a mulher também e com os acusadores, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque ela olhou, não viu ninguém. Perguntou-lhe o mestre: eu também não te condeno. Então, era o exercício da compreensão, mas também, naquele diálogo, aconselhou a mulher, deu um rumo àquela mulher, para que aquela casa não ruísse. Vai e não tornes a pecar. Então, despertar da consciência. Essa consciência que está diante das leis de Deus, porque todos nós a temos, que possamos então entender que cada um de nós precisa já despertar para essa realidade do amar ao próximo incondicionalmente, fazendo ao outro aquilo que o outro gostaria, aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Foi por esse motivo, então, que Jesus nos coloca esta frase: vá, mulher, e não tornes a pecar. Ainda de Joana de Ângeles, pelo espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, nos traz uma frase muito importante para que nós possamos já encerrar a nossa reflexão. Ame-se a si mesmo. Despertar da consciência para a nossa realidade de homens passíveis de erro. Perdoe-se a si mesmo, mas dê-se a oportunidade de ser feliz. Nós somos criados simples e ignorantes, com potencialidades divinas, buscando a nossa felicidade. Joana nos diz: torne-se feliz. Viva hoje, aqui e agora. Quer dizer, vamos investir hoje na nossa felicidade. Não vamos deixar para amanhã. Se nós já temos condições de crescer, de melhorar, porque já temos as nossas consciências já em grau capaz de buscar Jesus nos nossos dias. Aproveite cada instante da sua vida, Joana nos fala, lembrando-nos que o ponteiro do relógio volta ao primeiro lugar, mas nunca na mesma circunstância. Cada momento tem a sua significação. Hoje, nós temos um momento de pensar na nossa consciência, no despertar da nossa consciência. Hoje nós estamos pensando no homem primitivo que fomos. Quando nós amávamos de posse, egoisticamente, meus filhos, meu esposo, minha esposa, minha casa, minha vida. Hoje nós já temos a consciência que a doutrina espírita nos dá, que tudo é passageiro, que nós estamos aqui para uma realidade, buscar a realidade espiritual de um mundo melhor e mais feliz. Certamente, buscando crescer espiritualmente. O nosso crescimento não dá
de um pulo, mas passo a passo, construindo passo a passo o homem que queremos ser, num esforço contínuo, fazendo uma análise daquilo que realizamos, de tudo que realizamos, de tudo que pensamos no dia de hoje, como nos fala Santo Agostinho. E amanhã tentar fazer melhor, olhando aquilo que fizemos e que poderíamos ter feito diferente, porque a nossa consciência já nos dá poderes para isso, do autoanálise, da autotransformação para melhor. A todos que nos ouviram, o nosso agradecimento e que essas reflexões possam ter nos auxiliado de alguma forma para que pudéssemos entender o quanto somos felizes por já termos esse entendimento da vida espiritual e do poder que a vida material nos dá para a construção de um homem de amanhã. Muita paz para todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada.